Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíram a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Esta passagem é uma exortação a mim e a você para o ano de 2025. Qual era o prazer de Deus em ver Israel, os filhos de Israel, sendo oprimido pelos medianitas, servindo aos medianitas? É como se fosse anulado todo o Pentateuco. É como se fosse anulado naquele momento toda a agenda de Deus para os filhos de Israel, desde a sua saída do Egito, sendo conduzido por Moisés e consequentemente depois por Josué, a ponto de eles estarem vivendo agora uma situação espiritual e socioeconômica tão difícil, que eles começaram a temer os deuses dos amorreus. Eles agora abandonaram as suas casas, casas essas que foram dadas por herança por Deus, casas essas que aqueles que permaneceram fiéis a Deus no passado e tomaram posse da terra prometida, aquela terra não era dos medianitas, aquela terra tinha escritura, e a escritura foi certificada e selada e conferida por Deus, quando Deus disse: eu vos dou essa terra por herança. Mas até mesmo aquilo que Deus dá por herança, se o pecado entrar, nós perdemos a herança de Deus, nos é tomado. Quem nos toma sabe que não é dele, mas ele invade, porque nós damos legalidade. Ele diz: agora essa terra é minha. E quando ele diz essa terra é minha,
Ele está dizendo: a sua paz agora é minha, os seus filhos são meus, o seu emprego é meu, e eu vou tirar tudo de você. E era isso que os filhos de Israel estavam vivenciando naquele momento. O momento mais triste na vida de um homem, o momento mais triste na vida de uma mulher, é quando ele já participou desse momento aqui. É quando ele já louvou a Deus como a igreja tem louvado nesta manhã. É quando ele já sentiu a presença de Deus e agora está num mundo afastado de Deus. Ele vê o povo de Deus passando com uma Bíblia, ele vê o povo de Deus comentando: olha, hoje é ceia, é manhã de festa. Mas ele não tem mais força e ele diz: um dia eu já participei desse banquete, um dia eu já estive naquela casa, eu já senti a presença de Deus e hoje não sinto mais. É o momento mais triste na vida de um ser humano. Quem já entrou no santo lugar, quem já adorou como nós estamos adorando, é uma dor profunda quando sente a ausência de Deus. Israel vivia um momento tão difícil, entenda isso, que eles abandonavam suas casas e iam morar em cavernas. A Bíblia diz, não é uma figura de linguagem, é uma realidade. Eles cavavam nas rochas para se esconderem como animais, como bichos, fugindo dos medianitas. E Deus, olhando aquilo tudo, o povo começou a clamar e a orar. O povo começou a se converter dos seus maus caminhos. E Deus enviou um profeta e disse: olha, o que eu fiz lá no passado está valendo para o dia de hoje. Satanás não tem poder de tirar aquilo que eu dei. Se eu abençoei, está abençoado. O problema não estava em falha de Deus. O problema não estava na força do Todo-Poderoso. O problema estava no relacionamento. O segredo da nossa vitória é o nível de relacionamento que nós estamos mantendo com Deus. Esse relacionamento passa pelo trato dos que são casados na família, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Esse relacionamento com Deus, ele passa pela nossa condição social. Que tipo de testemunho estamos dando aqui fora? Quando nós estamos resolvidos verticalmente, horizontalmente, quando estamos resolvidos entre nossos irmãos, estamos resolvidos aqui nessa sociedade, a porta dos céus se abre e um canal liga o homem com Deus na vertical, e nós começamos a experimentar algo chamado comunhão. Você começa a dizer: Deus está comigo. Está difícil, mas eu sinto a presença dele. Tem hora que parece impossível, mas eu sinto ele me empurrando, me impulsionando. E eu estou aqui nessa manhã dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Deus usa um profeta e diz: o que eu fiz, o que eu firmei, está de pé. Essa terra que hoje vocês se sentem como escravos, vocês plantam, vocês trabalham, vocês sonham, e os medianitas vêm de tempo em tempo só na hora da colheita e leva tudo. Leva as ovelhas, leva os camelos, leva tudo. E vocês estão vivendo uma miséria. E a Bíblia diz: e vocês estão empobrecendo pela presença dos medianitas. Todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra medianitas, é o sinônimo de diabo. A presença do diabo faz o homem empobrecer. A presença do diabo faz o homem falir. O diabo, ele não tem nada de burro. Ele sabe conduzir,
Ele pega alguém e diz: olha, faça um pacto comigo, me dê a tua alma, me sirva que você vai ser grande, você vai ser conhecido. E ele vai fazendo, levantando, porque ele é o rei desse mundo, ele domina as trevas, e ele lança a pessoa, e a pessoa diz: poxa, foi a melhor coisa que eu fiz, fazer um laço com o diabo, porque eu estou crescendo, eu estou prosperando, eu sou famoso. E o diabo diz: cresça, cresça, cresça. E mal sabe a pessoa que ele é mentiroso, que daqui a pouco, quando ele puxar, ele vai puxar com tudo, e você só vai ouvir o ai, ai, o que eu fiz da minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: o crescimento de Deus, o amor de Deus é perfeito. Quando Deus pega o homem e diz: eu vou te exaltar, o que ele exalta está exaltado, e ponto final. Quando Deus olha para o homem, para a mulher, diz: eu vou te abençoar. E o que Deus quer de nós? Deus só quer uma coisa: que nós o reconheçamos em espírito, em verdade, e digamos: Deus, eu te amo, eu te adoro, não é pelo que tu faz, mas eu te amo e te adoro pelo que tu é na minha vida. Tem um louvor que nós cantamos que diz: se tu fizer, tu é Deus, mas se tu não fizer também, tu continua sendo Deus na minha vida, eu vou continuar te adorando. Depois que Deus levanta esse profeta, alguém chama a atenção de Deus. A minha oração, a minha petição nessa manhã, que muitos aqui nesta manhã possam chamar a atenção de Deus. Mas não é chamar a atenção de Deus pelo pecado, não é chamar a atenção de Deus pela rebeldia ou pela mentira, não é chamar a atenção de Deus pelo descaso no relacionamento com Deus, mas é chamar a atenção de Deus por atitudes positivas, que os céus olham e falam assim: vocês estão vendo o que está acontecendo lá? Os medianitas cercaram, o povo está empobrecendo, mas tem um homem lá chamado Gideão, e esse homem está me chamando a atenção. A Bíblia diz que o gado era levado, que as ovelhas eram levadas, mas Gideão, diante de toda a luta, ele não parava de trabalhar, e ele dizia: o que eu plantei, medianita não vai levar não, eu vou dar um jeito, eu vou malhar em outro lugar, mas ninguém vai levar o fruto da minha mão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: você pensa que é só eu e você que estamos em luta? Tem muita gente espalhada por esse Brasil, por esse mundo, em outras nações, que estão até vivendo momentos de guerras militares, mas continuam clamando e servindo ao Senhor. Tem muitas famílias que perderam pessoas amadas e queridas, mas continuam trabalhando e dizendo: Deus está comigo. Por isso eu lhe digo nesta manhã: varão valoroso, Deus está contigo. Gideão chama a atenção de Deus, e a Bíblia diz que ele começa a trabalhar, e ele chamou tanta atenção de Deus, que quem aparece a ele? O anjo do Senhor, o próprio Deus. Que coisa linda! Gideão devia ser uma pessoa maravilhosa, trabalhador ele era. O texto é claro, é só você ler. Mas Gideão, ele tinha algo dentro dele, que ele cria que Deus poderia levantar um libertador para lutar pelos filhos de Israel. Mas o que ele não imaginava que fosse ele, porque Gideão não era de uma família nobre, Gideão não era de uma família de reis e de guerreiros. Gideão era uma família comum, como eu e você. Gideão ainda tinha mais, ele era o menor, ele era o caçula da família dele. Ele mesmo diz: eu sou o menor da minha casa. Ele está dizendo assim: olha, tem até meus irmãos que, sabe, poderiam fazer alguma coisa, são os mais velhos, mas eles não querem fazer.
E o Senhor aparece a ele e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele diz: mas eu sou o menor. Aí Deus continua falando, transcrevendo como Deus dissesse: mas eu escolhi você. Deus, mas eu não sei cantar nem pregar, mas eu escolhi você. Senhor, minha família é pobre, mas eu escolhi você. Senhor, o pastor não sabe nem meu nome, mas eu escolhi você. E Gideão traz à memória o que ele ouvia dos anciões. E ele fala assim: Senhor, o que é feito das promessas do passado? Tu nos tirou do Egito. Eu não vivi esse momento, Senhor, mas eu ouço ainda dos anciões que eram crianças e vivenciaram coisas tremendas. O que aconteceu desse momento? E o Senhor olha para ele e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. O Senhor vai te usar. O Senhor vai te levantar. O Senhor nunca desamparou o seu povo, e eu vou te usar para uma grande obra. Sabe que o Espírito de Deus fala ao meu coração? O Espírito de Deus diz que Ele está levantando gideões, homens e mulheres, que Deus vai te colocar em grandes batalhas, que você vai dizer: eu sou pequeno, e Deus vai dizer: mas eu sou grande. Você vai dizer: eu não tenho, eu não sou, e Ele vai dizer: mas eu sou tudo na tua vida. Entenda uma coisa: quando nós estamos numa batalha da nossa vida, seja qual área for, irmão, entenda uma coisa: parece que nós estamos sozinhos, mas até nós chegarmos no campo de batalha, o general dos generais já foi na nossa frente, e foi dando vitória, e foi derrotando. E quando nós chegamos lá, nós falamos: o que é isso? Isso é o mistério de Deus para a sua vida. Um ato de fé, levante uma de suas mãos. Deixa eu te falar uma coisa: essa batalha aí tem alguém que já comprou essa batalha, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa batalha aí, meu irmão, tem alguém que já está clamando no mundo espiritual e dizendo: diabo, a batalha não é mais dela, a batalha é comigo, agora tu vai se ver comigo. Essa daí ninguém toca, esse daí ninguém toca. Eu tenho uma promessa na vida dele, eu tenho uma promessa na vida dela. Desde quando estava sendo gerado no ventre de sua mãe, eu tenho uma promessa, e eu vou cumprir essa promessa na terra. Respira aí e diz assim: Jesus está guerreando por mim. Você quer mais o que, gente? Se você dissesse: pastor Rinaldo, só tem como resolver meu problema, eu diria: vou lutar, vamos ver o que dá. Com Jesus não tem essa conversa não. Eu vou ver o que dá, meu servo, para fazer aí por você. Que problema que você entrou aí, hein? Que dificuldade que você entrou, hein? Eu vou reunir aqui no céu, ver se dá para fazer alguma coisa. Não, quando Deus abençoa, está abençoado, e contra Israel não vale nenhum encantamento. Deus responde a Gideão, e Deus diz: eu sou o mesmo, Gideão, vai nesta tua força. Ué, mas ele não falou que era o menor? Que força é essa que Deus viu nele? Ele não falou que era o pequeno? Ele não falou que era o menor da casa dele? Que força é essa? Sabe qual foi a força que Deus via? Enquanto as pessoas plantar, todos plantavam, mas lutar pelo fruto da terra, só apareceu um: Gideão. Gideão chamou a atenção de Deus porque ele acordava de madrugada, e ele usava ali dos seus pensamentos criativos, da sua inteligência. Tem coisa que Deus não vai fazer não, é você que tem que fazer. Nós não somos seres irracionais, nós temos racionalidade, nós temos pensamento, nós somos seres pensantes. Deus vai fazer o que é o espiritual. O espiritual é forte, arrebenta a gente. Você sabia que o mundo espiritual é tão forte que o apóstolo Paulo certa vez disse: Senhor, o espírito é forte,
mas a carne é fraca. Ele estava dizendo assim: eu tenho sentimentos, eu sinto tristeza, eu sinto medo, ansiedade, eu penso em parar. Era isso que Paulo estava dizendo. O Espírito tem toda a força, mas nós somos seres humanos. Mas nesta manhã, o Espírito de Deus vai revestir a nossa mente, os nossos pensamentos, e vai nos dar caminhos de saída. Mas você vai ter que fazer a sua parte para ser chamado de varão valoroso. Gideão pegava, ele colhia, ele tinha gado, ele tinha ovelhas. Mas pastor, eles levavam tudo. De Gideão não levava não. Porque nesse diálogo de Deus com Gideão, Gideão sacrificou. E você pega o sacrifício de Gideão, tinha trigo, tinha carne, tinha o molho, o azeite. Enquanto as pessoas não tinham nada em casa, estavam empobrecendo porque o país estava sob um forte ataque, na casa de Gideão tinha tudo. O que angustiava Gideão é porque aparentemente a profecia que era para todos não estava se cumprindo na vida de todos. E Deus estava dizendo: eu não sou somente Deus de Gideão, eu sou Deus de todos aqueles que me servem. A diferença, Gideão, é que você é um valente valoroso. Começa a fazer alguma coisa. Eu desafio nesta manhã problemas da vida que resistam a uma vida de oração. Começa a orar. Pastor, não estou aguentando mais essa luta com meu filho. Eu não estou aguentando mais essa angústia dentro de mim. Eu não estou aguentando mais, pastor. A bênção sempre é quase. A minha bênção se chama quase, pastor. Porque vai. Na hora que eu penso que vai acontecer, pum, dá tudo errado. Eu estou achando que é o olho grande, pastor. Que eu comento com um, com o outro, parece que está tudo errado. Ei, irmão, para com isso. O segredo da igreja continua sendo feijão com arroz. É oração e leitura da palavra. Leitura da palavra e oração. Começa a orar, começa a meditar na palavra, começa a orar, começa a meditar na palavra. Deus vai começar a te dar força, Deus vai começar a te dar coragem. Você vai olhar para a panela está vazia, mas daqui a pouco o profeta dos profetas vai gritar do céu e vai ter tanto azeite na tua casa que você vai resolver os problemas e vai sobrar para você viver. Deus toma Gideão para, através de Gideão, chegar a 300, e Gideão e mais 300 vencem um exército que a Bíblia diz no capítulo 6 de Juízes que era incontável. Uma multidão de medianitas que se uniram a outros reinos para oprimir aos filhos de Deus. Tem hora que parece que o inferno abre e Satanás vem com toda a sua força, mas eu quero dizer nesta manhã: há poder no sangue de Jesus. Comece a orar, comece a ler a palavra de Deus, comece a fazer propósitos com Deus, porque você é uma igreja valorosa para o Senhor Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Qual é o teu problema? Ei, qual é o teu problema? Qual é a situação? Não tem saída? Está difícil? Está impossível? Está chorando? Te faço duas perguntas. Primeiro, o que você tem feito? Você, estou falando com você. O que você tem feito? Ah, pastor, eu choro a noite inteira. Vai morrer chorando e não vai vencer.
Você já viu um quintal que tem árvores na sua casa e as folhas caem? Não adianta você ficar olhando para aquele quintal sujo e chorando. Ai, cheio de folha. Vai chover, vai entupir o ralo, vai encher o quintal, vai entrar água na minha casa. Senhor, tem misericórdia, olha as folhas aí. Você está pensando que Deus vai mandar anjo para pegar uma vassoura e varrer aquele quintal? Vai não. Isso aí não tem nada a ver com o espiritual não. Arregaçar a manga, com sol ou sem sol, pegar uma vassoura, ou pegar um rabo de galo, e começar a catar aquelas folhas e limpar o quintal. E onde que Deus entrou nisso? Varreu o quintal todo e Deus fez o quê? Deus te deu o dom da vida, Deus te deu força, Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade para você entender como é que varre um quintal. O mundo espiritual é essa analogia aí. Nós fazemos a nossa parte e o Senhor entra com a dele. Quando a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, a Bíblia não está dizendo, olha, descansa, vai tocar a vida, pega a plancha e vai para a praia sofá, que Deus resolve tudo na tua vida. Esse caminho que a Bíblia diz, pega o teu caminho e entrega ao Senhor, são os teus projetos, as tuas ações, as tuas atitudes, o teu posicionamento. A Bíblia chama de caminho. É o que você tem traçado, é o que eu e você temos sido. Aí você se apresenta, eu e você nos apresentamos diante de Deus e dizemos, Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho pecado, eu tenho me desviado do mal, eu sou fruto da tua misericórdia, eu te aceitei e te reconheci como meu único, eterno e suficiente Salvador. Senhor, até quando essa situação vai permanecer na história da minha vida? Aí Deus responde e diz, até hoje eu estava esperando um posicionamento seu. Eu estava esperando você lembrar que eu te tirei do Egito, que eu abri o Mar Vermelho, que eu abri o Rio Jordão, e que eu continuo sendo Deus de 2025, que eu opero no Brasil, eu opero no estado do Rio de Janeiro, eu opero no município do Médio Paraíba, eu opero no mundo inteiro, eu opero no mundo visível e invisível. O meu nome no inferno faz os demônios tremer. Eu sou Jesus. Quando você vê alguém desanimado, não fica falando para a pessoa, para com isso, está desanimado. Irmão, cada um sabe o peso da sua história, cada um sabe o peso da sua luta. Quando você vê alguém passando um processo de depressão, não fique usando palavras sem conhecimento. Levanta, rapaz, para de bobeira. Isso aí é bobeira, está de bobeira. Essa mulher está de bobeira. Faz isso não. É como se você dissesse a um paralítico, você só não anda porque você não quer. Jesus tem poder de fazer um paralítico andar, eu creio nisso. Você compreende e pode dizer amém? Mas eu estou falando de emoções, de sentimentos, de coisas difíceis. Talvez você esteja ao lado de uma pessoa que, se você entrasse na mente dela, você diria assim, meu Deus, eu pensei que eu tinha luta, dificuldade. Tenho não. Eu não aguentaria a luta que esse irmão está passando. Então não julgue, somente ore. Não julgue pelas aparências, não julgue pelas atitudes, porque Deus não nos colocou nessa terra para julgarmos. Deus nos colocou nessa terra para ajudarmos um ao outro. E ao teu companheiro disse, esforça-te. Você está dizendo a ele, você vai conseguir. Não é porque você é forte, mas é porque teu Deus te fortalece. Você vai conseguir. Pastor Rinaldo Dias, o ano está começando. Se eu pudesse me livrar dessa situação, que furada eu entrei. Só não faz ideia, eu não estou dormindo. Que furada eu entrei. Eu nem sei como é que eu estou nessa ceia. Eu nem sei como eu cheguei aqui. A vontade, pastor, é de deitar na cama e não levantar. Ficar deitado ali 24 horas. Há uma palavra de Deus para todos nós aqui nesta manhã. Você não tem a saída, mas Deus
já tem a solução para esse problema. Deus sabe como Ele vai fazer, como Ele vai trabalhar. Pastor, como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou ter esse toque de Deus? Se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, quem eu procuro para me ajudar? Oração e palavra. Palavra e oração. Oração e palavra. Você daqui a pouco vai estar cantando como Ana cantou e dizendo: só o Senhor é Deus. Que bom que você participou dos nossos trabalhos. Espero que Deus tenha te abençoado e tenha falado profundamente com você. Você pensa que para por aí? Não. Você pode nos ajudar. A nossa igreja tem um trabalho social há 82 anos. A exemplo do Lar do Idoso, onde nós acolhemos pessoas idosas que chegam na melhor idade e muitas das vezes não têm um lar para que possa cuidar deles. Nós também temos a nossa casa, onde acolhemos rapazes que querem se livrar do vício, das drogas, e você pode nos ajudar. Até mesmo você pode fazer uma visita, tanto no Lar do Idoso, como nessa casa de recuperação, conhecida como Casa Gunarvin. Quero também te convidar para os nossos trabalhos missionários. Assista os nossos canais, se inscreva nas nossas mídias e você vai conhecer todo o trabalho que a nossa igreja desenvolve. Nós estamos pregando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e também realizando a obra social para aqueles que necessitam. Que Deus tenha te abençoado, que Deus continue falando com você através desta palavra.